Nos encaminhando para o final do evento, convidamos o senhor oficial de inteligência, Guilherme Trevelino, que apresentará o papel da inteligência de Estado nos ataques a escolas. Olá, pessoal, mais uma vez, boa tarde. Bom, a gente ouviu aqui várias perspectivas, né, sobre ataques em escolas, né, e tem a nossa agora, o papel da inteligência de Estado, né. A gente sabe que a BIM, um dos papéis dela inclui a avaliação de ameaças ao Estado e à sociedade. Entre essas ameaças está o extremismo violento, né. Outra coisa que a gente já sabe é que nos últimos anos, principalmente a partir de 2022, a gente viu o aumento de ameaças e o aumento de ataques em escolas, principalmente no período pós-pandemia. E esses ataques eram decorrentes de ideologias extremistas, de radicalização que decorria de ideologia extremista. Então, é a partir daí que a inteligência de Estado ela vai focar nesse fenômeno, vai se debruçar sobre ele, vai estudá-lo para ver as suas características, ver as suas causas, suas consequências. Então, nós temos esse objetivo aqui, como inteligência de Estado, para avaliar esse fenômeno, né? Caracterizar a ameaça, oferecer ferramentas que auxiliem na detecção antecipada de possível ataque, aqui é a cooperação com outros órgãos, tanto a nível federal quanto estadual também, as ferramentas que nós temos, né, a análise de dados, que o DG, no discurso dele de abertura, ele colocou também, né, nossa capacidade de fazer análises prospectivas, e também colaborar para o trabalho preventivo desses diversos atores envolvidos no combate ao fenômeno. Eu lembro que até o final do ano passado, eu estava no estado do Mato Grosso, e lá, né, lotado na superintendência, e lá eu pude perceber como que foi a articulação entre os órgãos, depois do fenômeno que a gente viu em 2023, né, aumento desses ataques. A gente contribuiu muito ali, né, no momento, no que saiu de uma conversa lá dentro da superintendência sobre esse fenômeno. A gente decidiu instigar os órgãos para a constituição do núcleo de inteligência, né, no âmbito da Secretaria de Educação. A partir daí, a gente foi atrás da Secretaria de Segurança Pública, envolvemos a Secretaria de Educação, e quando a gente viu, tomou tal proporção o fenômeno que a gente chegou ao diretor-geral chegar uma hora e fazer uma reunião com o vice-governador do Estado, com a presença do secretário de Educação, tudo, né? Então, o nível de mobilização naquele período, né, devido a uma iniciativa da ABIN local, produziu esse fruto, né, no estado do Mato Grosso. Então, é o papel da inteligência, né, colaborar com esse trabalho preventivo. E, a partir do momento que a gente passa a tentar entender esse fenômeno, a gente tem que conceituá-lo, né? O que a inteligência de Estado, o que a ABIN entende como ataque violento em escolas. Eu trouxe aqui um parágrafo que ele é do nosso guia de prevenção de ataques extremistas, eu trouxe ele na íntegra, para a gente ler junto, e eu queria que os senhores prestassem atenção no que está em negrito, porque faz parte da constituição desse conceito, né? Bom, ataques violentos em escolas são incidentes de ataques premeditados, com clara intenção de causar morte de vítimas indeterminadas, nos quais o espaço escolar não é fator circunstancial e se reveste de significado central na motivação e dinâmica do ataque, e que são influenciados direto e indiretamente por subculturas virtuais violentas ou ideologias extremistas violentas. Então, aqui, senhores, a gente já vê o que é, para nós, o que nós consideramos ataques violentos em escolas. Tem que ter todos esses pressupostos. E o que não é também, né? Por exemplo, uma violência no âmbito escolar devido a guerra de gangues, briga de gangues, tráfico de drogas, isso não está incluso no conceito de ataques violentos em escolas para nós. Ou um ataque que a gente tem uma vítima determinada, né, motivo de revanche, também não está incluso, né? Então, a gente está delimitando. É um fenômeno que é premeditado, vítimas indeterminadas. O espaço escolar, ele tem uma subjetividade nesse atacante, ele não está fazendo esse ataque em qualquer lugar, ele está fazendo no ambiente escolar, porque aquilo significa para ele, aquele local tem significado, tem um simbolismo para ele, né? E
direta ou indiretamente influenciado por ideologias extremistas e o que a gente vai ver logo a seguir, subculturas virtuais violentas. Então, a partir daí, a gente pergunta, né, mas tá, nem todo ataque vai possuir todas essas características, né? Principalmente aqueles anteriores à pandemia. E aí a gente não vai considerar, a gente vai excluir esses ataques, né? Não, né? Por quê? Porque esse conceito ele é o resultado da avaliação da evolução histórica desse fenômeno que levou a esse nosso conceito de trabalho que a gente tem hoje. Porém, a gente tem, se a gente analisar, por exemplo, os ataques que ocorreram de 2001 a 2021, a gente vai ver que nem todos esses elementos estão presentes, ok? Né? O que acontece aqui até 2021 é a prevalência da questão do bullying, que foi muito tratada aqui hoje, que vai prevalecer como motivação principal para esses ataques. Esses fatores psicossociais, além do bullying, a gente tem também alguns traumas, né? Questões familiares, até questões de saúde mental também. Então, o que vai prevalecer aqui é essa questão da gente não ter todos esses elementos presentes, temos alguns, claro, vamos ter sim, né, Realengo, Suzano, mas essa é a primeira característica desse primeiro período aqui que a gente fez esse recorte somente didático, no caso, né. Outra coisa interessante de ver é que não há muito a questão, que também foi tratada aqui, né, pelo Coronel de Manhã, o efeito contágio, né, a gente não vê isso acontecendo nesse período. Pelo contrário, a gente vê vários momentos aqui em que a gente tem um espaçamento, tem um ataque e outro aqui. Não sei se os senhores veem aí no fundo, a primeira coluna aqui dos anos, né, a gente vai ter 2001, 2002, 2003. De 2003 a 2008 não há nenhum ataque, ficamos 5 anos sem ataque em escolas. Depois, 2011, que é Realengo. 2011 a gente tem 2 ataques, né? Esse de Realengo e um de São Caetano. 2012, 5 anos também sem ataque, volta assim em 2017, 2018, Suzano 2019, 2019 a gente tem 4 ataques, claro, 2021, 2 ataques também, então você vê esse espaçamento, né? Então a gente não vê aqui uma prevalência de ideologia extremista que vai caracterizar esse processo de radicalização desses atacantes, né? Diferente do período 2022 até os dias de hoje, né? Você já vê a diferença no aumento da tabela aqui, né? De 2021 até 2023 a gente teve cerca aí de 38, 39 ataques, contabilizando com esse ano a gente chegou a essa marca de mais de 40 ataques. 25 desses ataques ocorreram em 2022 e 2023, e a característica deles foi essa questão do processo de radicalização devido a essas ideologias, né? Então, isso vai fazer parte, o que vai incluir, né, no nosso conceito. Então, nós temos esse período pós-pandemia, continua a questão do bullying, continua essa questão desses fatores psicossociais, mas agregado essa questão de ideologias extremistas, né? A partir daí, além do conceito, a gente também passou a depreender um perfil, certo perfil desses atacantes, né? Eles são jovens, em idade escolar, tem fatores psicossociais envolvidos, aquilo que a gente já comentou já, né? Questão de ressentimentos pessoais, questão de bullying, questão de outros fatores, outros traumas, questões de saúde mental, que levam ao afastamento ou isolamento do convívio social. Só que não é só isso, a gente entra na característica desse fenômeno atual, que é predominância de contato com conteúdo extremista online. Acesso a comunidades ou culturas de incitação à violência. Então, vejam, senhores, é uma somatória dessa questão de queixas e ressentimentos pessoais com incitação à violência online. A gente viu que no período da pandemia, as pessoas se isolaram mais, o jovem não foi à escola, né, passou a maior parte do tempo no ambiente online, então foi bastante propício para que aqueles que já tinham uma predisposição, questões pessoais, passassem a ter contato com essas ideologias extremistas. A gente identificou isso nesse período. Agora a gente vai falar um pouquinho, né, já foi bastante batido pela Lola, que é a questão dos celibatários involuntários, porque a gente identificou uma ideologia extremista e uma subcultura violenta que está por trás desse processo de radicalização, principalmente no período pós-pandemia.
Subcultura violenta, celibatários e voluntários. Né? Eu vou dar um breve, passar rapidamente aqui, né? É um grupo que surgiu no final da década de 90, jovens que tinham problemas amorosos, então eles, né, ajudavam uns aos outros, né? Não tinha essa questão de radicalização nem nada, era só para debater ideias, tudo. Só que a partir dos anos 2000, 2010 principalmente, eles radicalizam o discurso. Acabam radicalizando esse discurso por um discurso violento, misógino, misantropo, que aí a gente vai ter em 2014, que é emblemático, o Elliot Rodger. Ele é uma referência da cultura incel, que ele realizou um ataque, né, matando pessoas, e ele colocou um manifesto, né, abertamente falando o ideário incel, por que ele estava fazendo aquilo. Em 2018 também, Alek Minassian, também, ele atropelou pedestres lá em Toronto, Canadá, matando 10 pessoas, e atribuiu o ato dele à revolução incel, né, à rebelião incel. Então vejam que o incel está caracterizado como uma subcultura que a gente vai ver que vai influenciar essa questão dos ataques em escolas. E o neonazismo. A ideologia extremista que a gente identificou é o neonazismo. Dispensa apresentações, né? Violência extrema, ideologia radical. A gente identificou no manifesto, por exemplo, né? Exemplo só, né? O manifesto do ataque em Barreiras. É um manifesto, o autor do ataque fez mais de 30 páginas do manifesto dele, e ali só tem conteúdo racista, xenófobo, né? Ele foi um garoto que saiu, acho que de Brasília, foi morar no Nordeste, em Barreiras, Bahia, e antes de fazer o ataque, ele, né, conteúdo neonazista, né, bem radicalizado. Também indumentário em símbolos de alguns ataques, trouxe aqui só 2, né, de Aracruz e Montemor também, o que é característico nessa indumentária, né, basicamente, né, uniforme militar, aquelas luvas pretas, né, aquela máscara preta, black school. Então, esse jovem, quando ele está nesse processo de vulnerabilidade, né, questão de bullying, questão de ressentimentos pessoais, ele vai entrar em contato com o ambiente online, vai buscar ali grupos que são afeitos a ele, né, que vão acolhê-lo, né, ele vai se deparar com isso. Ele vai se deparar com o que foi colocado também pela Lola aqui, né? Esses grupos que têm as características, né, do período pós-pandemia, esses grupos que já estão radicalizados na internet, né? É o fenômeno da violência online, que a gente vai encontrar o que ali? Promoção de conteúdo violento, incitação ao crime, ao suicídio, vídeos de massacres. Aqui não é específico a escolas, tá? Aqui é todo tipo de violência, culto à violência, de ataques, glorificação de perpetradores de massacres. Então, o que a gente caracteriza isso? São subculturas, né? Subculturas violentas, inclusive, né? A subcultura é aquela comunidade ou grupo de pessoas que elas não compactuam com os ideários mais propagados na sociedade e vão formar um grupo para se identificarem, trocarem ideias. A subcultura violenta é quando elas cultuam a violência, né? Faz parte da estética, do discurso dele. Então, a subcultura violenta vai ser o depositório onde esse jovem vai estar ali em contato, a partir do momento que ele vai para o ambiente online, para se sentir aceito, né? E como é que essas ideologias, como é que elas, que local que elas submergem, que elas estão ali, né? A gente identificou as True Crime Communities. Você vê que a expressão é em inglês, porque isso não é um fenômeno nacional, né? Não é brasileiro, né? Vem dos Estados Unidos, principalmente. Nessas True Crime Communities são essas comunidades, redes sociais que propagam todo esse conteúdo violento, né? Suicídios, assassinatos em séries, massacres. Então, ali tem gente de todo tipo que compartilha qualquer conteúdo violento, tudo. Então, as TCCs e as AAs, que seria uma subcategoria de TCC. Aí sim a gente tem um conteúdo mais específico em relação a ataques em escolas, né? Assassinos, atiradores escolares, supremacistas brancos. Eles compartilham mídias sobre ataques em escolas e glorificam os perpetradores desses ataques, né?
Então, esses ataques emblemáticos anteriores, desde Columbine, né, eles são recorrentemente, né, colocados nessas comunidades, e vídeos reais desses massacres, de Columbine, Realenga, Suzano, né, então referências, aí a gente vai ver conteúdo incel, supremacista branco, decorrente do neonazismo. Tudo isso baseado no que a gente chama de cultura de chance. Cultura de chance. Esses chans, eles foram, alguns anos atrás, eles estavam principalmente no que a gente chama de Dark Web. Né? A Dark Web são conteúdos que não são indexados na internet, em que, para acessar, a gente tem que ter protocolos específicos, e não existe moderação nesses fóruns, nessas mídias. Né? Então, esse conteúdo era esse conteúdo violento, bastante compartilhado, por meio de memes, recurso ao humor, né? E tudo isso vai anestesiando esse jovem, né? Aquele humor ácido, né? Racista, violento, vai deixando o jovem identificado com aquilo, e aí o processo de radicalização desse jovem também é influenciado, né? Então, ali, nesse tipo de fórum, tem de tudo: discurso contra minorias, mulheres, grupos étnicos, religiosos, bastante batido pela fala da Lola aqui, né? Então, essa cultura de Chan, a partir de 2022, a gente identifica que ela sai da Dark Web, ela continua lá, mas ela migra da Dark Web para o que a gente chama de Surface Web, que são as mídias sociais que nós conhecemos, desde Twitter, Instagram, Facebook. E aí a gente vai ter, então, a gente identificou pelo menos 7 ataques que decorreram dessas True Crime Communities, né? Esses ataques aqui de Vitória, Barreiras, Aracruz, São Paulo, Manaus, Cambé, também principalmente. Então, esse fenômeno que a gente vê pós-pandemia é uma migração de conteúdo violento da Dark Web para Surface Web, que isso vai facilitar muito esse processo de radicalização, a facilidade que esse conteúdo é acessado por esses jovens. Aqui alguns exemplos de mídias sociais, aqui são postagens do Twitter. A gente vê aqui, por exemplo, não sei se dá para ver ali, aquele sol negro chamado, né, que é uma indumentária neonazista, né? Então, tudo isso a gente retirou do Twitter, né? Exemplos de posts ofensivos, com menção a ataques. Eu tenho mais um aqui que também vai... Esse aqui também, esse daqui, ainda do Twitter, né? Isso daqui foi tudo 2022, 2023, esse conteúdo de mídias sociais. Né? Então, esse conteúdo dos chans, eles são difundidos por outras plataformas, né? E a gente tem esse aumento do caso de auto-radicalização e mobilização para a violência com esse conteúdo quando ele é difundido de maneira indiscriminada. Então, aqui, o que tem mais de atual, né, para nós, a partir de abril de 23, a gente viu a resposta dos sites de mídias sociais, né, principalmente o Twitter, né, com suspensão de contas, identificação de perfis associados a essas ameaças. Então, teve a contrapartida também dos sites para tentar suprimir esse conteúdo violento das redes, né. Então, houve queda na disseminação dessas postagens, uso de hashtags, a gente já vai ver as hashtags características dessas postagens também. Então, naquele momento, entre março e abril, teve uma explosão desse conteúdo na Surface Web, que teve também o combate a isso por meio dessas plataformas, que passaram a banir essas contas. Mas, conforme o ano foi se desenrolando, os ataques diminuíram, as ameaças também. Aí, a partir do segundo semestre, a gente viu o ressurgimento desse tipo de conteúdo também, mostrando a resiliência dos usuários em permanecer, né, criação de novas contas ou migração para outras redes sociais. Ainda, a gente tem no Twitter, especificamente, não especificamente sobre ataques em escolas, mas subculturas que são violentas, compartilhando diferentes tipos de conteúdo, que também está tudo imerso naquele caldeirão de monte de conteúdo violento, né? Que a gente identifica por meio de hashtags
desses subgrupos, por exemplo, hashtag SH, né, que seria self-harm ou automutilação, hashtag de gore, TWT, que é Twitter, que é imagens explícitas de violência extrema. Ainda, eating disorder, obslove, obshate, né? Eating disorder referente a transtorno alimentar, obslove, obsessão amorosa. Então, a gente vê assim, essa sobreposição desse tipo de conteúdo violento, extremista, radical, que tudo vai fazer parte do conteúdo acessado por esse jovem. E nos últimos tempos a gente vê a migração para as outras plataformas, né? O Tumblr. O Tumblr é uma rede social criada em 2007. E por que tem havido a migração para o Tumblr dessas subcomunidades violentas? Porque ainda não existe essa preocupação com a moderação nessa plataforma, até porque eles não estavam esperando isso. Então, a gente tem ali, hoje, vídeos explícitos de massacres, todo aquele conteúdo que a gente colocou aqui está presente hoje nessa rede social, no Tumblr. E aí, mais uma vez, a contribuição nossa, né, como inteligência do Estado, os fatores de alerta, né, eles são importantes para a avaliação da probabilidade do aumento dos ataques. Né, então, são 3 fatores aqui, que já foram falados hoje, né, o efeito contágio, né, que é o aumento da ocorrência de incidentes. A partir do momento que você tem um ataque e ele é mediatizado, a gente vai fatalmente ter o efeito contágio. Novas ameaças, novos ataques. Efeito imitação, fator de imitação, que é a emulação do modus operandi, da vestimenta desses atacantes. E o fator de datas comemorativas, né, certos períodos do ano em que a probabilidade de ataques ela aumenta. Vamos ver exemplos aqui de cada um. Começando com o efeito contágio, a gente tem aqui o que aconteceu no Paraná o ano passado. A gente está dividido, não está dando nem para eu ver direito aqui, né, mas isso aqui é a divisão de meses do ano, de janeiro janeiro até maio aqui. Esse pico é mês de abril. Aqui a gente identifica as ocorrências em estabelecimentos de ensino no estado do Paraná no mês de abril do ano passado. A gente vê a explosão. É um exemplo do efeito contágio, que ocorreu no Brasil todo. A gente trouxe aqui o exemplo do estado do Paraná. Fator de imitação, né, a gente vê aqui pose para foto, vestimenta, né, a gente vê o atacante de Virginia Tech, na coluna da esquerda, na do meio Wellington, de Realengo, Guilherme Talci, de Suzano. Então, a gente vê vestimenta parecida, né, pose parecida, né? Então, aquela máscara Black School ali, sempre característica do atacante que está radicalizado. Aqui a gente tem uma compilação de ataques que foram os principais ataques que ocorreram tanto no Brasil quanto no exterior. Em vermelho, a gente vai ter ataques que são referências. Ali, em abril, a gente tem aqui uma coluna de meses, né, e linha de anos. Coluna de meses, a gente rapidamente identifica, né, 2 períodos do ano em que é mais característico desses ataques. Né. Primeiro período de março a maio, Columbine, ali em cima, dia 20/4 de 1999. A gente vai ter depois Virginia Tech, Realengo, né, as 3 bolinhas vermelhas, né, tudo no mesmo período, em diferentes anos. Suzano aqui em março. Então, esse eixo de março, abril, maio, ele vem para colocar para nós esse efeito de datas significativas. Né? Em 2023, quantos ataques aqui a gente vai ter só no mês de abril? E o outro eixo é o mês de outubro. No mês de outubro, a gente identifica também um outro eixo, tanto de ataques no exterior, quanto ataques aqui no Brasil. Né? O último aqui, esses 2 últimos aqui, Barreiras, Aracruz, né, um perto do outro aqui. Então, esses fatores de alerta, a gente pode depreender algumas coisas aqui. Né? O efeito contágio, por si só, ele já vai determinar o número de ameaças. Né? Quando a gente tem um ataque, o efeito contágio vai aparecer, e aí, por si só, já determina um aumento, uma elevação no número de ameaças. Né? O fator imitação, aliás, o efeito contágio mais o efeito de datas significativas contribui, né, para o processo de radicalização de jovens
e eleva o risco potencial de novos ataques, quando a gente tem data significativa junto com o efeito contágio. Aí é um fator multiplicador mesmo, né? A gente viu no ano passado exatamente isso acontecendo, né? E o fator imitação, né? Aí aqui já é uma análise até pessoal minha, né? O fator imitação que a gente viu é quando você tem a indumentária do atacante, né? Ele reproduzindo o modus operandi, o planejamento, a maneira dele se vestir para realizar o ataque. Se ele faz isso, nós, como órgão de inteligência, como órgão de segurança pública e comunidade escolar, nós falhamos. Nós deixamos que esse jovem se radicalizasse no ambiente virtual por falta de prevenção, e ele chega na escola e realiza o ataque, né? Então, o fator imitação decorre, né? Aí nós fazemos a nossa própria autocrítica como órgãos do Estado, né? Instituições do Estado, que deveríamos estar prevendo esse tipo de coisa, né? É uma falha nossa, né, quando isso acontece. E, para finalizar, no ano passado, a gente lançou um guia de ataques extremistas em escolas, guia de prevenção de ataques extremistas em escolas, né? Aqui é o conteúdo dele. A gente começa caracterizando a ameaça, falando sobre o perfil dos atacantes, falando sobre subculturas violentas, fatores de alerta. O anexo 1, ele é bem interessante, é guia de indicadores de radicalização e mobilização para a violência. Aqui eu coloquei de forma sucinta, o anexo 1, a gente vai abordar fatores psicossociais, ideologia e discurso, interações sociais com radicalizados, histórico de violência, acesso e capacidade. É uma lista de checagem, né? Dentro de fatores psicossociais, por exemplo, vai estar uma listinha ali, identificando vários fatores psicossociais, para a gente colocar um xizinho ali, se aquele jovem está propenso àquilo, se ele está passando por aquilo, né? Então, esse guia ele é completo nesse sentido, né? Esse indicador de radicalização que a gente construiu, né? Serve para a comunidade escolar, serve para os órgãos de segurança pública, né? Faz parte da contribuição para esse debate, né? Que a ABIN tem a partir de agora, né? Para identificar essa questão de ataques em escolas e tentar cada vez mais combater essa questão do extremismo violento. Então é isso, pessoal. Eu corri com a apresentação, né, porque é questão de tempo, né, a gente precisava passar um pouco rápido aí, mas é isso. Muito obrigado. A senhora oficial de inteligência Mariana Morosini Miller, superintendente estadual de Santa Catarina, fará o encerramento do evento. Olá a todos, eu sou a Mariana, superintendente da ABIN Santa Catarina. Eu quero cumprimentar o diretor-geral da ABIN, Dr. Luiz Fernando Correia, em nome do qual eu também cumprimento a todas as autoridades já citadas, os convidados e todos que estão presentes aqui. No início da manhã, o diretor-geral começou a fala dele nos lembrando que o ano passado a gente fez esse mesmo encontro em Porto Alegre com uma outra temática, e no dia do evento ele já nos passou a missão do próximo evento regional. Conversando com os outros superintendentes, devido à importância do tema, nós escolhemos os ataques em escolas com esse foco no extremismo violento. A partir disso, a gente também foi buscar qual das cidades, e Florianópolis também foi a escolhida, até por uma questão de ordem que já tinha sido anterior: Curitiba, Porto Alegre, Florianópolis.
A partir de então, a gente começou a buscar os local e como seria montado esse evento de hoje. A nossa primeira opção, na verdade, sempre foi a Alesc, e também, em nome do delegado Bortolini, eu agradeço imensamente a Alesc, que é a Casa do Povo, e não só acolheu a BIM com essa ideia de evento, como acolheu o evento mesmo, propriamente dito, e que nos deu apoio durante todo esse período. E quando nós estávamos desenhando o evento, a gente pensou também no que o Dr. Luiz Fernando também comentou hoje pela manhã, que é essa ideia de a BIM, como órgão central do Sistema Brasileiro de Inteligência, ser esse facilitador e tentar fazer essa união, falar até uma linguagem mais coloquial, essa união de diversas tribos, sejam as forças de segurança, sociedade civil, academia e todos os nossos outros parceiros que, ao longo do nosso dia a dia, a gente tem contato. Nós preferimos dividir um momento mais de forças de segurança, que foi o que a gente teve de manhã, e, à tarde, uma área mais de pesquisas, uma parte mais estratégica, encerrando com a apresentação do Guilherme, mostrando o trabalho da inteligência, que é um trabalho estratégico, é um trabalho que não para nunca, a gente, todos os dias e todos os momentos, a gente atualiza o guia de prevenção que o Guilherme citou e também o nosso protocolo de extremismo violento, que são nossos 2 produtos que a gente tem sobre esse assunto. Nós estamos em constante atualização, porque esse é um tema que está sempre em movimento. O nosso objetivo era unir essas tribos, discutir esses temas e também abrir a possibilidade de que esses diferentes públicos conseguissem se encontrar e que, se caso não tenham conseguido conversar e precisem de um contato um com o outro, contem com a BIM como o órgão central do sistema de inteligência, como um grande facilitador. Agradeço a todos imensamente a presença e o que vocês precisarem, podem falar conosco. Muito obrigada. A Agência Brasileira de Inteligência agradece a presença e a participação de todos. Damos por encerrada esta solenidade.